Capítulo 1. O que os discos voadores não são. Desde que o clichê disco voador foi cunhado, o maior e mais empolgante mistério de nossa era foi automaticamente reduzido ao nível de uma piada de music hall. Os cômicos de vaudeville e os comediantes do Estado e da ciência se uniram, com muito sucesso, para incentivar a humanidade em seu método mais antigo e mais fácil de escapar, rir do que não entende. A partir de então, qualquer pessoa que dissesse eu vi um disco voador ou, pior ainda, eu acredito em discos voadores era considerada um pouco chata ou uma espécie de excêntrica. Apesar das evidências em contrário, e há o suficiente para encher muitos volumes, ainda existe uma noção generalizada, nebulosa e mal definida como todas as noções populares, de que os discos voadores são algum tipo de piada americana, um truque de jornal ou o resultado de algo não muito bom. Além disso, há uma garantia ainda mais nebulosa de que o mistério já foi esclarecido, que os céus foram limpos desses objetos ímpios e que não há mais nada com que se preocupar. Por essa última noção, podemos agradecer aos semicientistas e aos autodenominados especialistas que simplesmente não estudaram os fatos. Muitas pontificações superficiais foram emitidas para os fiéis por aqueles que deveriam saber mais. Foram distribuídas dezenas de explicações bem parceladas que mal cobrem alguns dos fatos. Mas dizer, como dizem seus autores, que elas abrangem todos os casos registrados é uma inverdade flagrante pela qual uma justiça superior pode ou não perdoá-los. Deixe-me dizer desde já que dediquei os últimos 2 anos e meio exclusivamente à investigação desse fenômeno, que estudei milhares de casos e li relatórios antigos e modernos, que estudei com uma mente imparcial coisas que pareciam possíveis e coisas que pareciam impossíveis, e que me sinto tão qualificado para falar quanto qualquer especialista que, após algumas semanas, ou mesmo dias, de pesquisa, anuncia calmamente a solução definitiva e retorna às suas atividades normais. Deixe-me dizer também que, se escrevo sobre o mistério dos discos voadores em um estilo leve ou fácil, não é porque não esteja falando sério. Pelo contrário, levo os discos voadores extremamente a sério, mas deploro o pedantismo e, como os antigos toltecas, acho que as coisas sérias da vida são motivo de alegria e prazer, e não de tristeza pomposa. E, por fim, embora eu preferisse usar os nomes antigos para os discos celestes, como carros celestiais, vimanas e carruagens de fogo, usarei a abominação moderna discos voadores em todo este volume, apenas para evitar confusão. Gostaria de dedicar pouco tempo para provar ou refutar a realidade desses maravilhosos objetos voadores. Na verdade, eu gostaria de ir direto ao essencial, sem mais delongas, mas para aqueles que ouviram falar dos discos apenas por ouvir dizer ou leram sobre eles nos jornais populares de domingo, isso seria um pouco insatisfatório, portanto, dedicarei a primeira parte deste livro a um relato do que aconteceu até o momento em que este livro foi escrito. Permitam-me dizer mais uma vez que, embora eu cite menos de 200 incidentes, eles foram selecionados de quase 2.000 recortes, relatórios, artigos, manuscritos e documentos antigos que me foram fornecidos por gentis colaboradores de muitos países deste lado da cortina de ferro. Para citar todos eles, seria necessário um volume do tamanho de uma lista telefônica de uma cidade. Nos últimos 18 meses, quase não se passou um único dia sem que discos voadores fossem relatados em algum lugar do mundo. Mas estou sendo modesto. Em alguns dias, houve até 10 avistamentos diferentes em lugares diferentes. E se uma coisa é vista diariamente, semana após semana, mês após mês, por pessoas comuns em países livres, então é certo que a coisa em questão deve existir. Você se lembra da primeira história incrível? Ela aconteceu em 21 de junho de 1947, 3 dias antes da experiência de Arnold sobre o Monte Rainier. Um homem chamado Dow estava em um barco da Tacoma Harbor Patrol perto da Ilha Maury. Ele olhou para cima e viu 6 grandes discos a cerca de 2.000 pés acima dele. 5 deles estavam circulando lentamente em torno de um que parecia estar em dificuldades. Lentamente, eles afundaram até 500 pés do mar, sem nenhum som ou sussurro. Então, de repente, houve um forte estrondo no disco central e caiu uma luz e um objeto metálico escuro. Fragmentos aterrissaram na água perto da ilha, causando um alto ruído sibilante, e então toda a aeronave se ergueu e partiu para o mar. 3 dias depois, a Ilha Maury foi visitada e camadas de substância semelhante à escória foram encontradas lá. Circularam relatos de que discos de metal de cores escuras e claras estavam entre os excrementos.
A inteligência aérea foi acionada e declarou ex-cátedra, por meio dos órgãos vocais do Major Sanders, que o metal era apenas escória. Nem o Major, nem Dal pareciam ter notado que escória, cinzas, azul gelo, material gelatinoso e clinker foram registrados como tendo chegado em grandes quantidades a este planeta, em circunstâncias totalmente inexplicáveis, nos últimos 300 anos. Depois veio uma variação. Aviadores experientes começaram a vê-los. 2 pilotos de avião, Adams e Anderson, estavam voando com seu depois de Cristo 3 por 130 milhas de Memphis a Little Rock na noite de 31 de março de 1950, quando um enorme disco voador brilhante desceu em alta velocidade para investigá-los. Na cúpula central, havia uma luz azul-branca brilhante piscando, um sinal ou parte do mecanismo de propulsão. E na parte inferior, os pilotos da companhia aérea observaram uma fileira de 8 ou 10 vigias brilhantemente iluminadas. Eles pensaram que eram vigias, mas admitiram que poderiam ser aberturas pelas quais algum tipo de energia poderosa estava fluindo. Fui cético durante toda a minha vida, disse Adams em seu relatório, mas o que se pode fazer quando se vê algo assim? Nós dois ficamos atonitos. Os 2 pilotos ficaram ligeiramente cegos com o brilho. Foi a luz azul-branca mais forte que já vi, disse Adams. Algo igualmente brilhante, mas de construção bem diferente, foi visto pelos pilotos da Eastern Airlines, Chiles e Whited, no início de julho de 1948, em um voo próximo a Montgomery, Alabama. Um grande submarino aéreo, 3 vezes maior do que um B-29, apareceu e circulou a aeronave. Ele tinha formato de torpedo e brilhava por toda parte com uma estranha luz azul escura. Havia uma fileira dupla de portas ou aberturas de ventilação ao longo da lateral, de onde saía uma luz branca sobrenatural. Depois de inspecioná-las por alguns instantes, a coisa de repente soltou uma folha de chamas de 15 metros de comprimento, levantou o nariz em um ângulo abrupto e disparou a cerca de 700 a 1000 mph, sacudindo o pacato depois de Cristo 3 com sua poderosa explosão. Ainda mais cedo, 9 discos voadores, em formação solta, foram vistos pelo capitão E. Smith, da United Airlines, a 8 minutos de voo de Boise, Idaho, em 4 de julho de 1947. Smith e seu copiloto, Ralph Stevens, viram os discos em silhueta contra o céu do fim da tarde e, a princípio, pensaram que eram aeronaves. Observe, por favor, que eles estavam silhuetados. Bolas de fogo, ilusões e refrações de luz não produzem silhuetas escuras no céu noturno ou em qualquer outro céu. Mais 4 discos se juntaram ao grupo, dando aos 2 pilotos e à aeromoça tempo para observá-los cuidadosamente. Eram planos e redondos, disseram depois, e maiores do que as aeronaves comuns. Um enorme disco redondo voando em sua borda apareceu ao lado de um avião que ia para Chicago na noite de 27 de abril de 1950. O capitão Adkins, piloto da companhia aérea, disse que parecia uma roda gigante. Era muito liso e aerodinâmico e brilhava uniformemente com uma cor vermelha brilhante, como se fosse aço inoxidável aquecido. Parecia estar voando no limite, como uma roda descendo uma rodovia. Ele era controlado de forma inteligente, ou por um mecanismo de repulsa ou por seres pensantes, pois cada vez que Adkins tentava aproximar seu avião, o objeto se afastava dele, mantendo uma distância perfeita até que decidiu que já tinha visto o suficiente da cômica engenhoca terrestre que se arrastava a meros 200 mph, e disparou em uma súbita explosão de velocidade, descendo a 1.500 pés, onde passou sobre um lugar chamado South Bend e desapareceu à distância. Então veio a tragédia. Um brilho vermelho nas nuvens sobre Godman Field, Kentucky, um disco do tamanho do Pentágono, à espreita, silenciosamente, acima de uma base de caças, uma construção menor que o Queen Mary, sustentada por chamas laranja opacas que iluminaram a base das nuvens e fizeram com que o capitão Mantell, da USAAF, fosse despachado em seu pequeno avião de perseguição para investigar. Quando Mantell o encontrou, sua voz veio pelo rádio, cheia de entusiasmo. Era imenso, disse ele, uma coisa metálica colossal, com 500 a 1000 pés de diâmetro e voando a 250 mph. Ele tentaria ultrapassá-lo. Assim que o avistou, ou o sentiu, o gigante começou a subir a 400 mph. Acelerou mais rápido do que qualquer jato, e Mantell saiu em disparada em sua perseguição.
A próxima notícia sobre Mantell foi que os destroços de seu avião haviam sido encontrados em pedaços minúsculos, marcados por linhas profundas e peculiares, como se ele tivesse entrado em uma chuva de algo inexplicável e terrivelmente poderoso, como se ele tivesse voado em direção a um tremendo fluxo de exaustão, ou pior, contra o qual nenhum metal terrestre poderia sobreviver. A ex-cátedra falou em autoridade. Primeiro, Mantell estava perseguindo o planeta Vênus. Algum ilusionista gentil poderia explicar como o planeta Vênus poderia aparecer como um disco de 500 pés de diâmetro, a 200 mph, depois, subindo rapidamente e emitindo chamas alaranjadas? Mais tarde, lemos sobre uma nova explicação oficial, de que Mantell havia atingido um balão meteorológico Skyhawk e se acidentado. Bem, e se ele tivesse batido? Será que o avião dele ficaria em pedaços? Estou totalmente disposto, para qualquer pessoa que pague minhas despesas, a pilotar um avião de caça contra um balão Skyhawk a qualquer hora do dia ou da noite e observar os resultados, sem muito medo de me machucar. Mas quando foi que um Skyhawk cruzou a 250 mph, ou subiu bruscamente a 400 mph, com chamas alaranjadas, etc., no negócio? Mas, oficialmente, Mantell havia perseguido o planeta Vênus, metamorfoseado mais tarde em um balão Skyhawk e, assim, infelizmente, encontrou sua morte. Seguiu-se outra teoria sobre uma miragem ou ampliação causada por camadas de ar quente ou frio, ou algo sobre o qual ninguém sabe absolutamente nada, mas, nesse caso, por que isso às vezes não amplia o Sol, distorce a Lua, estica as estrelas? Por que sempre escolher a pobre e velha Vênus? Essa ideia de Vênus torna muito difícil entender um avistamento em White Sands Rocket Testing Ground, no Novo México, onde um disco voador foi rastreado por radar e descobriu-se que estava galopando. Tivemos ecos de radar da Lua, mas ainda não de Vênus, pelo que sei. Longe de resolver o mistério, o radar apenas o aumentou. Algumas vezes, discos voadores invisíveis produziram o tipo de eco de radar que indica um corpo sólido se movendo em alta velocidade. Em outras ocasiões, quando o próprio objeto voador era visível aos olhos, ele produziu o tipo de imagem indefinida na tela do radar associada ao ar ionizado ou a nuvens radioativas. Em outras ocasiões, discos de aparência sólida produziram ecos claros de corpo sólido e foram rastreados a velocidades de até 20.000 mph. Os jornais americanos têm contido muitos relatórios desse tipo nos últimos anos, e a U.SAF emitiu equipamentos especiais para várias unidades na tentativa de solucionar o mistério. Na Inglaterra, a RAF teve incidentes, a maioria dos quais ocorreu durante exercícios oficiais de grande escala. Os dois que citarei agora como exemplo são de oficiais conhecidos pessoalmente por mim. Razões me obrigam a omitir seus nomes e um deles é um cientista, o outro é filho de um famoso editor e crítico de teatro de Londres. Um deles, o filho do editor, me contou que, em novembro de 1952, quando estava de serviço, rastreou um objeto imenso, voando em meio a nuvens, do rio Humber, em Yorkshire, até o estuário do Tâmisa. O objeto percorreu 320 quilômetros em questão de 2 minutos e um quarto. O outro, o cientista, estava no comando de um posto de radar na costa leste durante o exercício Ardenden. Às 3h20 da manhã, sua atenção foi atraída para um pontinho na tela do radar que sugeria um voo de 10 aeronaves muito próximas saindo da costa inglesa e indo em direção à Holanda. A incrível velocidade desses objetos, ou objetos, impossibilitou a medição direta de sua velocidade, mas os cálculos, verificados 2 vezes, mostraram que eles estavam se deslocando a 21.000 mph. O pior estava reservado. Quando eles, ou aquilo, chegaram à costa holandesa, a tela ficou em branco. A coisa havia desaparecido fisicamente, o que até mesmo um estudante sabe que é impossível. A explicação do cientista, que é a única explicação para nosso conhecimento limitado, é que a coisa se desmaterializou, ou melhor, se traduziu em uma oitava superior de matéria, muito além de nossa compreensão atual. Infelizmente, a maioria dos cientistas e outros especialistas não estão dispostos a ter uma visão tão ampla. Os discos voadores os ofendem porque não podem ser convenientemente encaixados no que eu sei e aceito. Desde a época da trágica morte do capitão Mantell até os dias de hoje, os especialistas têm nos dito com desenvoltura uma coisa após a outra, contradição após contradição até que nossas cabeças, como os discos, estejam girando no ar.
Eles dizem que os discos voadores são pequenos grãos de poeira diante dos olhos que parecem objetos grandes e distantes, atesta um capitão de grupo. Histeria em massa, diz um psiquiatra americano. Não é tanto histeria em massa, mas ilusão coletiva, diz o Instituto Australiano de Psicologia Aplicada, em uma tentativa gentil de amenizar o golpe. Aparentemente, é menos ignóbil estar sofrendo de ilusão coletiva do que de histeria em massa. Manchas na frente dos olhos. Corpúsculos vermelhos dentro dos olhos. Teias de aranha voando alto. Meteoros. Faróis distantes. Vênus. As Perseidas. Balões. Ionizeder, ar ionizado. Ar não ionizado. Ar frio e ar quente causando refração em certos níveis. Apenas ar quente. Nozes, diz o Dr. Menzel, da Universidade de Harvard, em uma entrevista exclusiva para uma revista americana, nozes ejaculatórias em vez de vegetais. Sexo, dizem alguns psiquiatras progressistas, bem em seus traumas de desejo. Achamos que o sexo entraria no assunto mais cedo ou mais tarde. E, por último, da Rússia, onde, como Stalin não conseguiu inventá-los, eles são um caso de pura psicose bélica, de acordo com o professor Kukarkin, de Moscou. De fato, os discos voadores são tudo, exceto discos voadores. Desnorteados, confusos e não impressionados, nos voltamos para Washington, D.C. Lá, certamente, na cidade dos especialistas, encontraremos um especialista que realmente sabe do que se trata? Toneladas de papel chamam nossa atenção e um monumento vasto e caro conhecido como Projeto Saucer que, há alguns anos, foi lançado para encontrar a resposta completa e final. O projeto Saucer fracassou, ou foi arquivado, ou enviado em desgraça para as masmorras do Pentágono por não dar as respostas corretas. Seguiu-se o projeto Twinkle, algum humorista foi responsável por essa escolha de nome, e grandes quantidades de papel foram consumidas, e muitos homens fizeram muitas coisas para que, de tempos em tempos, o Pentágono pudesse emitir um novo dogma para os fiéis. Alguns dos dogmas assim emitidos foram: 30 de julho de 1952, discurso do general Sanford, da USAAF, 80% de todos os objetos avistados podem ser explicados por causas naturais, mas 20% permanecem inexplicáveis. Permanecem inexplicáveis. Exatamente um mês antes, o Sr. Sid Eubans havia chegado a Enid, Oklahoma, branco e trêmulo. Ele contou à polícia como um enorme disco voador, com pelo menos 400 pés de largura, desceu e quase jogou seu carro para fora da estrada com seu colossal escapamento, explosão ou lavagem traseira. O general Sanford acrescenta conforto, pois não há nada a temer. Os discos voadores definitivamente não são uma ameaça para os Estados Unidos. O Sr. Eubans se sente confortado. Um dia antes do anúncio do general, os fiéis são informados de que os discos voadores definitivamente não são armas secretas americanas, mas mais provavelmente manchas diante dos olhos. Possivelmente, uma mancha de 400 pés de comprimento diante dos olhos do Sr. Eubans fez com que ele dirigisse seu carro em uma vala. 25 de setembro, o Pentágono anuncia um relatório de tirar o fôlego, expressando a crença de que alguns discos voadores são interplanetários e podem ter origem no espaço sideral. Eles decidiram não publicar esse relatório para não causar muito alarme público. O anúncio acrescenta que mais de 1.800 avistamentos foram examinados. 18 centenas de avistamentos. Isso é praticamente um para cada dia desde que Arnold os viu pela primeira vez. Com 1.800 ou não, o pânico e o possível alarme foram rapidamente acalmados. Em 12 de novembro, veio a resposta final, completa e oficial, primorosamente formulada por um porta-voz oficial chamado Coronel Watson. Besteira. É um monte de bobagens, eles simplesmente não existem, disse o coronel aos fiéis. Ele pode, de acordo com o clima geral de erudição e esclarecimento, ter acrescentado um anátema aos hereges, que todos os que acreditam no contrário sejam condenados por atividades anti-americanas, mas não consigo encontrar nenhum vestígio disso. Ou talvez tenha sido esquecido quando, no Natal, 6 semanas depois, os pentagonistas encontraram um herege em suas fileiras, pois o general Sanford deu a entender que os pousos de discos voadores eram possíveis. A essa altura, gostaríamos de deixar os pentagonistas em paz e não nos preocuparmos mais com eles, pois parece que obteremos pouca verdade, coerência ou orientação dessa moderna Torre de Babel.
Mas a pergunta é: será que eles nos deixarão em paz? É duvidoso. Há muito tempo, várias potências mundiais, apesar de suas contradições e negações, estão fazendo o máximo para construir seu próprio disco voador. Se minhas informações estiverem corretas, elas quase conseguiram construir uma imitação moderada, ou seja, uma aeroforma quase circular, como o Avro Saucer, que excederá em muito o desempenho da maioria das aeronaves existentes. Muito bem. O que fazer com isso? Deixe-os continuar com isso. Por que confundir a questão? Apenas para termos certeza de que se, e quando, a existência de tal aeronave for anunciada, ela também será declarada como a causa do mistério o tempo todo. Seremos informados de que todos os discos voadores vistos até hoje, com exceção de ilusões, balões, etc., eram protótipos experimentais e nada mais. A pena é que muitas pessoas acreditarão nisso. Parecerá tão convincente. Vocês, o público, têm visto discos voadores. Nós, as potências, estamos fabricando discos voadores. O que poderia ser mais simples? As duas peças se encaixam com toda a perfeição idiota de uma forma e sua duplicata de carbono. Infelizmente, nem eu nem muitos pesquisadores de discos voadores acreditarão nisso. Portanto, para proteger os fiéis de toda a duplicidade, vamos agora, com sua indulgência, começar a retroceder no tempo, até quando não existia a Rússia soviética, nem os Estados Unidos da América, até uma época em que realmente não existia a grande Grã-Bretanha, depois, mais para trás, para quando não havia Roma, Grécia ou Egito Antigo, para trás até nos perdermos nas primeiras brumas do tempo. E o que encontramos lá? O contorno nebuloso de um disco voador pré-histórico? Infelizmente, não. Encontramos, em vez disso, o contorno sólido de veículos maravilhosos, lindamente construídos, repletos de fontes de energia ainda desconhecidas para nós. Na verdade, descobrimos que os veículos espaciais não são um produto da imaginação do século XX, mas que existem na memória e nos registros humanos desde que nossa família humana começou a pensar e a se lembrar. Portanto, se os discos voadores são as naves experimentais dos governos modernos, então só podemos dizer que eles estão fazendo experimentos há muito tempo.